A greve dos caminhoneiros no 8º dia. O DF ainda sofre com os reflexos da paralisação. Aulas foram suspensas, cirurgias canceladas e postos com pouca oferta e muita fila. O Aeroporto Internacional de Brasília continua em estado de atenção. O Planalto passa o fim de semana reunido em gabinete de crise e cede a grande parte das reivindicações da categoria. Entre elas, a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. No 8º dia de greve dos caminhoneiros, vários setores do Distrito Federal seguem prejudicados. Nas escolas públicas, mais de 460 mil alunos tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. Nos hospitais, cirurgias estão sendo canceladas. O aeroporto de Brasília continua em estado de atenção e ainda falta combustível em alguns postos. Veja só. A fila de carros permanecia longa no início da manhã. Durante o fim de semana, foram entregues 4 milhões de litros de gasolina nos postos. Com abastecimento, já era possível encontrar combustíveis nas bombas, mas o motorista ainda precisava dispor de muito tempo e paciência, já que a espera em alguns pontos chegava a 40 minutos. Como é que é essa história de você ter sido o último a abastecer? Eu dei muita sorte, porque eu fico com dó das outras pessoas que ainda estão na fila aí. Tem gente que está com o tanque praticamente na reserva, né? Fica difícil, né? Só correndo, enfrentando fila, perdendo tempo. Mas tinha gente que não possuía tanto tempo para aguardar na fila dos postos ou não tinha mais nenhum combustível no tanque do carro para rodar nesta segunda-feira. Para essas pessoas, uma das opções foi o transporte público. Eu saio de casa às 5h30, chego aqui até agora, esperando para ir para Minas. E ninguém tem nem previsão para sair ainda não. Meia hora mais ou menos esperando. E normalmente você fica quanto tempo esperando? Nem 10 minutos. O governador Rodrigo Hollenberg divulgou algumas medidas para tentar manter os serviços públicos nesta segunda-feira. A promessa é de que os ônibus circulem normalmente e o metrô funcione em horário ampliado, além de mais trens. A coleta de lixo também não deve ser prejudicada. A mesma normalidade não se repete nas áreas de educação e saúde. Permanecem suspensos o atendimento nos ambulatórios e nas unidades básicas de saúde e as cirurgias eletivas, assim como as aulas nas escolas públicas. Para garantir a fluidez no trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagem liberou as faixas exclusivas de ônibus a todos os carros nas estradas Parque, Núcleo Bandeirante e Taguatinga. A medida vale até às 11h59 da noite. Nos últimos dias, cerca de 200 caminhões foram liberados nos bloqueios nas rodovias e escoltados pelas forças de segurança. Além de combustível, estão transportando ração, gás e sulfato de alumínio. Mas a chegada de alimentos continua precária. Estimamos que entrou algo em torno de 35% das mercadorias que normalmente entrariam numa data como hoje, né, que é um dia de grande volume de vendas, especialmente frutas que nem banana, mamão, manga, laranja, limão, e tomate, batata, cebola, elas estão com entradas bem reduzidas na nossa Ceasa. A situação parece que começa a entrar nos eixos, mas o fim de semana na capital foi tenso. No sábado, os postos de Brasília amanheceram sem combustíveis. No meio da manhã, 28 caminhões-tanques chegaram vazios à base de distribuição da Petrobras, no CIA. O local estava interditado desde quinta-feira por manifestantes. Depois de abastecidos, os caminhões seguiram rumo aos postos de combustíveis do Distrito Federal. O transtorno também foi grande para passageiros aeroviários. Na manhã de sábado, 40 voos foram cancelados. O pátio do Aeroporto Internacional de Brasília ficou praticamente vazio durante toda a tarde. A incerteza se o avião realmente decolaria era grande. Até o fim da manhã, não havia querosene para abastecer as aeronaves. Ainda estamos tentando chegar em casa, a gente não sabe nem quando que vai chegar. Então, nisso tudo, só gastando, né? A mais, que a gente não estava planejando. A gente volta a falar ao vivo com a Camila Lopes agora sobre a situação neste momento no Aeroporto Internacional de Brasília. Vamos falar com a Camila, já está com a gente aqui. Muito boa tarde, Camila. A situação por aí?
Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pela informação que a gente teve, a situação está pelo menos mais tranquila do que nos últimos dias. Hoje, 4 voos foram cancelados e, pelo que a gente sabe, desde o início da greve, que já dura aí 8 dias, 133 voos foram cancelados. Mas a expectativa é de que haja uma melhora, já que 24 caminhões-tanque estariam já aqui a caminho do Distrito Federal para conseguir trazer esse combustível de aviação, a querosene de aviação, para abastecer os aviões. Eu conversei agora há pouco com um assessor da Latam e ele informou que no caso dele a situação está bem mais normalizada. Ainda não é uma situação normal, não tranquila, mas em comparação aos outros dias é uma situação já que está caminhando para a normalidade. E é isso que a gente vê por aqui, Rodrigo. A gente vai aguardar a chegada desses caminhões-tanque para ver se realmente a situação, pelo menos aqui no aeroporto, volta a ser normalizada. Obrigado, Camila. Volto ao longo da nossa programação com mais informações. E olha, a situação no Distrito Federal e no restante do país ainda é preocupante, mesmo após o presidente Michel Temer ter anunciado ontem algumas medidas para acabar com a greve dos caminhoneiros. Entre elas, a redução de 46 centavos no litro do diesel por 60 dias. Quem traz mais detalhes ao vivo é Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. O governo monitora aí todo momento a situação das estradas em todo o Brasil, né? Sim, Rodrigo, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Inclusive, neste momento está tendo uma reunião no Palácio do Planalto, onde o presidente Michel Temer está reunido com vários ministros, exatamente para fazer esse acompanhamento, verificar se os caminhoneiros aceitaram ou não essas propostas aí do governo. Ontem foi o dia todo de reunião, as reuniões começaram pouco depois das 9 horas da manhã, terminaram quase 10 horas da noite. O governo anunciou aí 5 medidas nessa tentativa de negociação, entre elas essa que você falou, a redução de 46 centavos do valor do diesel e apenas do diesel para os próximos 2 meses. Garantiu também que esse aumento, esse reajuste que a gente verifica praticamente diariamente só vai acontecer também com relação ao diesel mensalmente. Não vai ter nenhum prejuízo da Petrobras, que vai continuar com aquela política associada, atrelada ao mercado internacional do petróleo, à alta do dólar, mas o governo vai subsidiar, portanto, esses valores. Então, entre as medidas também, o governo garante aí que 30% do frete da Conab vai ser feita aí por parte dos motoristas autônomos, dos caminhoneiros autônomos, os caminhoneiros também que estão passando nos pedágios vazios, né? Os caminhões vazios também não vão pagar frete. Então, são algumas medidas com essa tentativa. O fato é que o governo vai ter que desembolsar algo em torno de 9,5 bilhões de reais para poder garantir aí essas medidas. Hoje, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, deu uma coletiva, disse aí como é que vai vir esse dinheiro. A gente já sabe, na verdade, né? Vai ter aumento de impostos para garantir aí esse sacrifício que o governo vai fazer. Depois dessa reunião de ontem, que, como a gente disse, durou praticamente o dia inteiro, o presidente Michel Temer, ele falou para a nação, fez um pronunciamento. Nós separamos um trecho desse pronunciamento. Vamos ver. Eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Pois é, participaram também dessa reunião representantes dos caminhoneiros autônomos que ficaram de levar essas propostas aos caminhoneiros e verificar aí se realmente vai ter uma desmobilização dessa greve, se os caminhoneiros vão voltar às atividades normais. Ontem teve uma pequena manifestação em frente ao Palácio do Planalto, nós temos aí essas imagens, então algumas pessoas foram lá prestar esse apoio, essa solidariedade aos caminhoneiros, que é o que a gente está vendo em boa parte da população. Apesar desse desabastecimento, apesar dessa confusão toda, a gente está vendo isso. Ontem você vê imagens aí, quando o presidente Michel Temer fez esse pronunciamento, houve o chamado panelaço, viu, Rodrigo? Tanto aqui no Distrito Federal, quanto também em outras cidades do Brasil, as pessoas fazendo aí esse protesto, porque, claro, né, ninguém está satisfeito com essa política aí de reajuste dos combustíveis, esses reajustes quase que diários para todos nós. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Melo já está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Agora sim é possível ter uma luz no fim do túnel para acabar com a mobilização, Cláudio? Eu acho que sim, né? Afinal de contas, o governo cedeu em tudo, né? Entregou aos caminhoneiros tudo o que eles queriam, que reivindicavam e que, portanto, terá motivado
essa paralisação. O problema é que o governo não mexe no essencial, que é o que levou a isso. Porque, afinal de contas, é como na crônica policial, né? No romance policial ou na investigação policial. Quando um crime é cometido, um crime importante, enfim, de qualquer natureza, e não se sabe a autoria, as pessoas perguntam a quem interessa esse crime. É o caso da política de preços da Petrobras. A Petrobras, Rodrigo, resolveu dolarizar os preços dos seus produtos, alegando que o preço do petróleo no mercado internacional aumentou. Ora, se aumentou, é bom para nós, porque, afinal de contas, a Petrobras, nós somos autossuficientes em petróleo. A Petrobras exporta metade do petróleo que produz. Portanto, o Brasil deveria se beneficiar da alta internacional. Mas a Petrobras também fala ou leva em conta a variação do dólar, do câmbio, né? Ou seja, eles dolarizaram a gasolina nossa de cada dia. O etanol também foi dolarizado. Os preços vão às alturas. Nós estamos pagando em dólar um combustível que, na verdade, é produzido em reais, né? Toda a composição de custo, quase toda a composição de custo, cerca de 90% dos preços desses produtos, é tudo em real. A Petrobras paga salários em reais, a Petrobras paga a conta de energia em reais, seus insumos são todos pagos em reais. Por que estão nos cobrando a gasolina em dólar? O fato é que o governo não mexe nisso, há uma certa proteção para ninguém mexer nisso, né? E, no final das contas, a gente assiste a essa situação patética do governo fazendo contas, queimando as pestanas para se submeter a política de uma estatal, de uma empresa do governo, em vez de fazer com que essa empresa se submeta à política econômica, que é algo do interesse de toda a sociedade. E os efeitos da greve dos caminhoneiros continuam. Nesta segunda, teve protesto em algumas pistas que cortam o Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 100 motociclistas seguiram pelo eixo monumental até o Congresso. Durante a manifestação, 2 faixas da direita foram interditadas. Na Épia Sul, na altura do Catetinho, cerca de 50 vans e ônibus escolares ocuparam o acostamento e a primeira faixa da direita. O grupo prometia seguir pela Épia até as distribuidoras do CIA. Os protestos foram em apoio aos caminhoneiros que seguem nas estradas e contra os altos preços dos combustíveis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as BRs 020, 040, 050, 60 e 70, ainda 80, seguem com pontos de bloqueio. E a seguir, incêndio destrói fábrica de roupas em Ceilândia e acidente deixa 2 pessoas feridas no Balão do Torto. É depois do intervalo aqui no Band Cidade.